queira abençoar-nos também com a Tua palavra nesta hora. Ó Deus, fala-nos ao coração, santifica-nos, purifica-nos, para que sejamos crentes piedosos, santos, justos, que Te sirvam com fidelidade e assim, Senhor Deus, dê um bom testemunho no meio dessa sociedade corrupta, a fim de que, ó Deus, o Teu nome seja glorificado e pessoas sejam alcançadas com a Tua graça salvadora. Tenha misericórdia de nós, abençoa-nos, nós te imploramos. No nome de Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador. Amém. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Estamos fazendo a exposição do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Estamos no capítulo 5 e vamos ler os versos de 13 a 16. Embora hoje iremos nos deter apenas no verso 13. Então, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versos de 13 a 16, que nos dizem: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Então, meus irmãos, nesta manhã nós vamos começar a considerar a maneira como o crente deve viver neste mundo e em relação ao mundo. O Senhor Jesus aqui, neste sermão e nesta parte em especial, ele vai exatamente mostrar isso. Como os crentes, ou como seus discípulos, devem viver neste mundo e em relação ao mundo. Acompanhe comigo aí o raciocínio. Nós já consideramos as bem-aventuranças e nós percebemos que nas 7 primeiras, na verdade, todas elas descrevem as características básicas do verdadeiro crente, especialmente as bem-aventuranças que estão aí do versículo 3 até o versículo 9. Então nós temos características básicas, essenciais, daqueles que são verdadeiros discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já a bem-aventurança, a última, que está aí nos versos de 10 a 12, que é o de ser perseguido, essa bem-aventurança ela vai descrever a forma como o mundo trata o povo de Deus, como o mundo reage em relação ao povo de Deus. Se vocês observarem do versículo 3 ao versículo 9, nessas características básicas daqueles que são verdadeiros discípulos, essas características tornam os discípulos de Cristo diferentes daqueles que estão no mundo. E isso causa no mundo estranheza e, consequentemente, perseguição, porque eles não pertencem ao mundo, mas eles pertencem a Cristo. E como o próprio Cristo disse lá em João capítulo 15, se odiaram a mim, vão odiar a vocês também, porque vocês não são do mundo eu tirei vocês. E essa é a reação do mundo para com a igreja, é exatamente de hostilidade, de oposição e muitas vezes de perseguição ao povo de Deus. E então essa bem-aventurança, como nós consideramos da última vez, ela revela aquele conflito que vem acontecendo desde a queda do homem no pecado, que é o conflito entre a semente santa e a semente da serpente. E que nós estamos claramente envolvidos nesse conflito, porque nós somos
parte da semente santa. Nós somos povo de Deus, que vive numa sociedade que a cada dia se torna mais corrompida moral e espiritualmente. Então haverá esse tipo de reação da parte do mundo. Mas a questão é como é que nós devemos reagir ao mundo? Que resposta nós, como crentes, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, devemos responder a essa hostilidade da parte do mundo? E aí nós temos os versículos de 13 a 16, nos quais o Senhor Jesus Cristo nos dá a resposta a essa pergunta. E aqui o Senhor Jesus Cristo, ele lança mão de duas metáforas, ou de duas figuras de linguagem, que é baseada, que pega duas coisas e pega nessas duas coisas dois pontos de semelhança. Percebam que ele usa aqui o sal, vós sois o sal da terra, ou seja, vós quem? Os discípulos, aqueles a respeito de quem ele vem falando, bem-aventurados, 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 ele está falando dos verdadeiros discípulos. E então ele diz assim, vós sois, no caso os discípulos, vocês são o sal da terra. Porque o Senhor Jesus vê um elemento de comparação entre os seus discípulos e o sal da terra. Depois ele diz, versículo 14, vós sois a luz do mundo, porque também ele vê um elemento de comparação, ou um item de comparação entre os seus discípulos e a luz. Hoje, como eu disse, nós vamos nos deter exatamente no versículo 13, nessa figura a respeito do sal. E eu queria, irmãos, que nós atentássemos bem, porque aquilo que o Senhor Jesus está dizendo aqui nestes versículos, tanto no 13 quanto no restante aqui, de 14 a 16, diz respeito à maneira como nós devemos viver nesse mundo, a maneira como nós devemos viver nessa sociedade na qual nós estamos inseridos, a maneira como nós devemos nos portar nessa cultura na qual estamos vivendo. E não só isso, mas aqui também, especialmente no versículo 16, ele vai nos mostrar com que propósito, com que objetivo nós devemos viver dessa maneira. Então, considerem comigo, vamos então olhar para essa primeira figura, e eu quero destacar duas coisas aqui. A primeira delas é o poder influenciador do sal, e a segunda é o perigo do sal se tornar insípido. Então, vamos considerar essas duas coisas. Esses dois pontos aqui. Então vamos primeiro olhar o poder influenciador do sal. Quando ele diz aqui, vós sois o sal da terra. Então ele está pensando claramente em que há nos discípulos, ou há uma característica dos seus discípulos que pode ser comparada a alguma característica do sal. Atualmente nós usamos o sal para temperar os alimentos. Esse é o principal uso que nós fazemos hoje. Mas naquela época, embora eles também usassem, é claro, para isso, uma das principais funções, talvez a principal função do sal, era exatamente preservar carnes. Porque naquele tempo eles não tinham freezer, eles não tinham geladeira. E para preservar a carne era exatamente salgando. Porque o sal tem um poder antisséptico. Como nós sabemos, antisséptico. Então ele faz isso, ele usa nesse sentido, porque o sal tem esse poder de impedir ou de retardar a corrupção das carnes. E aí, o que Jesus está mostrando exatamente isso. Qual é o elemento de comparação? É exatamente que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, os verdadeiros crentes no caso, através do seu procedimento, do seu viver santo e piedoso, do seu viver diferenciado, baseado na palavra de Deus, eles estão impedindo a corrupção, ou combatendo, ou reprovando a corrupção que há no mundo, a corrupção moral e espiritual. Ou seja, assim como o sal colocado na carne, ele vai impedir que essa carne apodreça. Assim, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, os crentes em Cristo Jesus, vivendo de maneira santa, de maneira piedosa, segundo a palavra de Deus, eles vão impedir que esse mundo se corrompa ainda mais, se torne ainda mais pecaminoso.
É exatamente isso que nós vemos aqui. Como, inclusive, irmãos, pense comigo. Imaginem o que seria do mundo. Pense o que seria do mundo, o que seria da sociedade humana sem a igreja, sem os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, sem pessoas que tivessem verdadeiro interesse por Deus e pelo próximo e pela verdadeira justiça. Pense neste mundo sem pessoas que pelas motivações corretas lutam contra o divórcio, contra o aborto, contra a corrupção, contra a escravidão. Pense neste mundo sem pessoas que dá o verdadeiro valor do ser humano como criado à imagem e semelhança de Deus. O que seria do mundo sem pessoas assim? Como um comentarista contemporâneo diz, a presença da igreja no mundo refreia o mal. A igreja tem um poder antisséptico no mundo. Sua influência impede que o mundo se deteriore em sua galopante corrupção. Outro comentarista diz, é certamente notório que o mundo é ímpio, todavia só Deus sabe quão mais corruptos ele seria sem o exemplo, a vida e as orações dos santos que refreiam a sua corrupção. Então vejam como é importante isso aqui. Como é importante a igreja viver de maneira santa. Então, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado com isso, porque Jesus está dizendo assim, vós sois o sal. Nós, como crentes em Cristo Jesus, nós devemos ser esse elemento de influência que combate a corrupção no mundo, que não aceita aquilo que está errado no mundo, mas procura viver de maneira santa, de maneira piedosa, de maneira justa, de maneira amorosa, para que assim, tanto o nome de Deus seja glorificado, quanto a corrupção moral e espiritual do mundo seja combatida. E nós fazemos isso, irmãos, sendo, por exemplo, cônjuges fiéis e amorosos, sendo pais, filhos, cidadãos, empregados, patrões, segundo as Escrituras. Nós fazemos isso quando em todas as circunstâncias, relacionamentos e situações nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita, ela cobre toda a nossa vida. Ela diz como eu devo ser como esposo, como eu devo ser como filho, como eu devo ser como cidadão, como eu devo ser como pastor. A palavra de Deus diz como nós devemos viver. E à medida que eu vivo de acordo com a palavra de Deus, dirigido e controlado pelo Espírito Santo, eu estou cumprindo esse papel no contexto da minha família, no contexto do meu trabalho e onde quer que eu esteja inserido. É assim que nós desempenhamos essa função de sal, dando esse testemunho de um viver santo e piedoso. Irmãos, se vocês olharem na Bíblia, se nós começarmos a folhear aqui o Novo Testamento, seguindo adiante aqui, especialmente nas cartas, nós vamos perceber como a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele se preocupa com o nosso testemunho, com a maneira como nós vivemos nesse mundo. Nós vamos ver, por exemplo, a palavra de Deus falando aos escravos, que eles deviam ser obedientes, submissos, não roubadores, não insubordinados, com a intenção de que pelo seu viver santo, piedoso, eles pudessem ornar a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vai dizer para a mulher que tem marido que ainda não é crente, que através de um espírito manso e tranquilo no seu homem interior, ela possa impactar o seu marido e ganhá-lo sem palavra. Então,
Vejam, são muitos os textos. Nós lemos um aqui de Pedro. Se você ler a primeira carta de Pedro, ele vai mostrar várias vezes que, como peregrino neste mundo, nós devemos viver de maneira santa, piedosa, de maneira até a calar a boca daqueles que falam mal do povo de Deus. Ele vai dizer que nós devemos estar sempre prontos para dar razão da nossa fé, fazendo com mansidão, com humildade. E ele vai se preocupar muito com isso. Vai mostrar como nós devemos aproveitar as oportunidades, como nós devemos, assim, viver de maneira piedosa, a fim de que a igreja, a fim de que o nome de Deus seja honrado, a fim de que a glória de Deus apareça. Então é muito importante que nós entendamos essa verdade. Vejam, mas observem comigo, explorando um pouco mais essa figura do sal. Eu gostaria ainda de destacar, meus irmãos, aqui observem, que o sal também ele dá sabor, ele não só impede a corrupção. Essa com certeza era a principal função que Jesus estava destacando aqui. Mas nós sabemos também que o sal ele dá sabor. Uma comida sem sal ela é intragável. É fundamental que ela tenha a dose certa de sal. Então isso é muito importante. O viver cristão também deve dar sabor. A Bíblia mostra que nós devemos viver de tal maneira que atrai a atenção das pessoas, que as pessoas possam então ver que a vida cristã é uma vida diferente, é uma vida piedosa, é uma vida santa. Inclusive, quando nós explorarmos aqui a próxima figura, no próximo domingo, se Deus nos permitir, uma coisa, eu vou tocar nesse ponto, mas quero antecipar. No Velho Testamento, Deus deu a Israel uma função muito importante, que Israel ele devia viver ali onde ele estava, lá em Canaã. Eles deviam viver segundo as leis do Senhor, adorando o único e verdadeiro Deus. E o propósito era que Israel fosse luz para as nações, ou seja, através do testemunho eles atraíssem a atenção das nações para como se deve viver, uma vida de obediência aos ensinamentos de Deus, uma vida de adoração exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro. E essa função não deixou, o povo de Deus não deixou de ter essa responsabilidade. No Novo Testamento, embora não se tenha mais um caráter nacional, mas agora um caráter internacional, mundial, mas aí o povo de Deus continua a ter essa responsabilidade de, através do seu testemunho, do seu viver santo e piedoso, atrair a atenção das pessoas, atrair ou mostrar como é diferente uma vida com Deus. Como é diferente uma vida com Deus. Alguém disse até assim: a presença da igreja no mundo, refletindo nele a glória de Deus, revela às pessoas uma qualidade de vida excelente. Mostra ao mundo que a vida com Deus é deleitosa. Demonstra ao mundo que só na presença de Deus, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Então, como igreja, nós precisamos viver assim. Como, por exemplo, vamos pegar uma família em que esposo e esposa vivem harmoniosamente e também harmoniosamente com os filhos, em que o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A esposa é submissa e respeita o seu marido como uma autoridade constituída. Os pais criam os filhos não abusando da sua autoridade, mas na disciplina e na demonstração do Senhor. E os filhos, por sua vez, são submissos, obedientes aos seus pais. Pense no impacto disso em relação aos vizinhos, vendo aquela família bem organizada, aquela família bem estruturada. Então, isso é ser sal da terra. Isso é ser sal da terra. Mas não só isso. Vejam, o sal também, além de impedir a corrupção das carnes, além de dar sabor, ele também provoca sede. Ele provoca sede. Todo mundo sabe aqui
Basta você comer uma carne de sol ou um churrasco, e aí você vai passar a tarde tomando água. E isso também nós podemos encontrar um paralelo na igreja, porque no povo de Deus, nos verdadeiros crentes, porque os verdadeiros crentes, através do seu viver piedoso, santo, justo, deve atrair pessoas para Cristo. Pessoas vão perguntar: por que você vive dessa maneira? E aí nós devemos fazer como Pedro disse, devemos estar prontos para dar a razão da nossa fé. É porque nós temos um Salvador maravilhoso, que transformou a minha vida, que me fez ver as coisas de uma perspectiva totalmente diferente, melhor e nova. Então é por isso que acontece. Então, atrair a atenção das pessoas e trazê-las as pessoas para os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fundamental, irmãos. Isso é muito importante. Nós devemos entender, meus irmãos, que Deus, Ele nos alcançou com a sua graça salvadora. Pela ação soberana do Espírito Santo, Ele nos regenerou e nos converteu pelo poder do Evangelho. E agora Ele está nos santificando e assim nos moldando conforme a imagem de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esse Salvador bendito, que através da sua morte, Ele conquistou a morte do velho homem e nos garantiu uma novidade de vida. Não mais uma vida no pecado, não mais uma vida no mundo na qual nós vivíamos anteriormente, mas agora uma novidade de vida. Agora nós não devemos mais apresentar, como diz Paulo em Romanos 6, os nossos membros para o serviço do pecado, mas agora os nossos, como ressuscitados dentre os mortos, os nossos membros a Deus, para a prática da justiça. Então a obra do nosso Senhor Jesus Cristo foi exatamente para nos redimir, para nos fazer de nós novas criaturas, a fim de que agora, como novas criaturas e sendo moldados segundo o caráter dele, nós possamos ser elementos de influência e não elementos que são influenciados. Esse foi o erro de Israel. Israel falhou drasticamente nessa missão e o resultado foi o cativeiro. Primeiro o cativeiro assírio, levando a Síria levando o reino do norte. Depois o cativeiro babilônico, os babilônios levando a nação de Judá, porque eles foram muito mais influenciados pelos outros povos, a ponto de adorarem outros deuses, de se rebelarem contra o Senhor, e não cumpriram a sua missão de viverem de acordo com a palavra de Deus, de serem luz para as nações, e por isso eles sofreram as consequências disso. E aqui, meus irmãos, nós devemos então compreender, devemos ser exatamente sal da terra, devemos ser instrumento de Deus, para que através do nosso viver piedoso, nós venhamos impedir, ou retardar, ou combater a corrupção moral e espiritual desta sociedade pecaminosa e rebelde contra Deus. Mas o que acontece quando o sal se torna insípido? Quando o sal perde o seu poder de impedir a corrupção e de dar sabor, o que acontece? Então vejamos, passemos agora a esse segundo ponto, ou essa segunda verdade, o perigo do sal se tornar insípido. Veja o que Jesus diz aqui, versículo 13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, vejam, ele diz que se o sal perdeu o sabor, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Perdeu completamente a sua utilidade. E nós podemos ver aqui nos evangelhos um exemplo disso, na época de Jesus. A religião dos judeus, com todos aqueles sacrifícios,
ela foi estabelecida pelo próprio Deus. E ela era uma religião de graça. Ou seja, Deus nunca ensinou que a salvação seria pelas obras. Deus, desde o início, até quando ele vai dar a lei, primeiro ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, eu sou o teu Salvador, eu sou o teu Senhor, eu te libertei e agora eu quero que você viva dessa maneira. E aí Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. E aí ele diz todos os mandamentos. Ou seja, primeiro ele salvou, depois ele diz: agora vocês devem viver como pessoas que foram salvas da escravidão. Deus sempre trabalha nesse sentido, uma religião de graça, no sentido que a salvação é pela graça. Mas quando Jesus veio a este mundo, nós podemos ver claramente que essa religião se tornou uma religião de obras, em que os judeus, eles perverteram os caminhos de Deus, e eles criam agora, eles tinham uma religião agora que era ritualista, legalista e antropocêntrica. Ou seja, o sal havia se tornado insípido. O sal havia se tornado insípido. E nós temos exemplos hoje também. Pessoas que convivem conosco, ou que conviveram conosco, que estiveram aqui, que nós imaginávamos que eram pessoas crentes, piedosas, dedicadas ao Senhor, mas que com o passar do tempo, em virtude de alguns acontecimentos, abandonaram a fé, foram para o mundo, retrocederam, abandonaram a Cristo, isso de maneira decidida e obstinada. Alguns fazem de maneira obstinada, revelando que nunca foram verdadeiros crentes, que nunca foram verdadeiramente pessoas do Senhor. Então esse é um outro exemplo do sal se tornando insípido. Como João diz, o apóstolo João vai dizer: estava conosco, mas não era dos nossos. Ou então, como Pedro diz, a porca lavada voltou a revolver-se na lama, e o cão voltou ao seu próprio vômito. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Um comentarista, ele diz deste modo: a lição é evidente. Assim como o sal, que perde o seu sabor, não pode ser restaurado, semelhantemente aqueles que foram treinados no conhecimento da verdade, contudo se opuseram decididamente contra as exortações do Espírito Santo e se tornaram empedernidos em sua posição, não podem ser renovados para o arrependimento. Então, irmãos, aqui nós temos uma grande advertência para mim e para vocês, para nós que hoje estamos aqui, vivendo como sal, no sentido de que, através do nosso viver, influenciando pessoas. Essa é uma advertência, porque muitos já estiveram aqui, mas se foram, se perderam na caminhada. Isso é uma advertência para mim e para vocês, para que nós sejamos zelosos, cuidadosos, a fim de que nós possamos ser perseverantes nesse viver santo, piedoso, dedicado para o nosso Deus. Isso é uma advertência para nós no sentido de que nós não venhamos a vacilar, que nós tenhamos cuidado, como disse o apóstolo Paulo, que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, para que não caia. Nós devemos zelar pela nossa vida de piedade, fazendo uso diligente dos meios de graça, a palavra, a oração e sacramentos. Nós devemos ser diligentes com a nossa conduta em todos os contextos. Nós devemos ser diligentes quanto àquilo que está no coração. Por que eu estou fazendo isso dessa ou daquela maneira?
Qual é a motivação que está lá dentro? Para que, meus irmãos, nós de fato sejamos sal. Ou seja, venhamos influenciar impedindo a corrupção, venhamos influenciar atraindo a atenção das pessoas para um viver santo, venhamos influenciar atraindo as pessoas para Cristo, através desse viver piedoso e santo, para que nós sejamos, usando uma outra figura, pessoas que estejam exalando sempre, em todos os contextos, o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. É assim que devemos viver. É assim que o Senhor Jesus está mostrando que nós devemos viver. Portanto, irmãos, eu quero concluir com a palavra do apóstolo Paulo, na verdade, a palavra do Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo aos Colossenses, quando ele diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Então é assim que nós devemos viver, enraizados, alicerçados no nosso Senhor Jesus Cristo, sempre, todos os dias, continuamente, de modo a refletir Cristo neste mundo que está em trevas. Que o Senhor nos ajude a assim vivermos para o louvor da sua glória. Amém. Vamos orar. Ó bondoso Deus, nosso eterno Pai, queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos perdoe e nos purifique, ó Deus, dos nossos pecados. Muitas vezes nós somos influenciados pelo mundo, quer em termos de pensamento ou de conduta. E assim, Senhor Deus, às vezes não andamos segundo a Tua palavra. Perdoa-nos desse pecado. Perdoa-nos e ajuda-nos, ó Deus, a não nos conformarmos com este século, mas que nós sejamos transformados pela nossa mente, em virtude da ação do Teu Espírito em nossa vida, mediante a Tua palavra, para que nós, de fato, Senhor Deus, sejamos instrumentos do Senhor, que através de um viver santo, justo e piedoso, venha causar impacto naquelas pessoas que nos cercam, que fazem parte do nosso convívio. Que o Senhor nos ajude a sermos assim em nosso lar, em nosso trabalho, em nossa escola, em nossa universidade, em nossa vizinhança, em nossa igreja e em todos os contextos nos quais estivermos inseridos e em todos os relacionamentos nos quais estivermos envolvidos. Seja conosco, e isso, ó Deus, para o louvor da Tua glória, para que as pessoas, vendo nosso viver santo e piedoso, sejam atraídas ao Teu Filho bendito Jesus Cristo. Porque se nós vivemos de maneira santa e piedosa, isso acontece por causa da obra perfeita do Teu Filho, que nos tirou das trevas para a Tua maravilhosa luz, que fez de nós novas criaturas, para que assim, agora, cheios do Espírito, pudéssemos viver de uma maneira santa, justa e piedosa para o louvor do Teu nome. Ó Deus, é no nome de Cristo que nós oramos, agradecidos. Amém.